Boa noite, irmãos. Boa noite, meus irmãos. Ah, agora foi bem, hein? Os irmãos estão com frio e estão meio, receiosos. Brincadeira. Irmãos, antes de iniciarmos, os irmãos conhecem muito bem o irmão Jonas. Agora, pastor Jonas, já pastor há algum tempo, alguns anos. E ele sempre serviu na obra missionária, nos presídios. E algo maravilhoso agora aconteceu, porque ele é um pastor e foi divulgado no grupo da igreja que a igreja lá de Dom José, olha como que é as coisas, A igreja São José, lá Dom José, você vê que é uma linhagem, Vai seguindo. E a igreja de Dom José, lá no Embu das Artes, juntamente com o Jonas, eles convidam a todos nós para fazerem parte lá de um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, que será realizado dia 9. Olha só que bênção. O Jonas vai tomar posse lá como pastor, na igreja em Dom José, lá no Embu das Artes. E é algo que é do desejo do coração dele, do coração do Jonas. Ele servia no ministério Rocha Eterna, no ministério as prisões, ganhando almas para Cristo. Mas esse desejo no coração dele cresceu de pastorear uma igreja. E Deus concede esse desejo a ele. Olha como Deus é bom, não é? Então, ele vai ser pastor lá no Embu das Artes. Hoje de manhã eu conversava com a irmã Rita, a sogra do Jonas, mãe da Silvana, e o coração dela está pequeno, Daqui uns dias, a Silvana provavelmente deve ir para lá. Não agora, de imediato, mas o Jonas vai pastorear aquela igreja. E no dia 3, é um domingo, no dia 3, no culto da noite, o Jonas estará aqui na igreja, juntamente com a sua família, a Esté, Caleb, Silvana, família, dando uma palavra para a igreja, provavelmente agradecimento, convidando os irmãos para que estejam presentes lá no dia 9, às 19 horas lá. 19 horas. E aí, assim, é algo de nos deixarmos contentes, como Deus realiza a obra dele. E cabe a nós orarmos pelo pastor Jonas e a família, para que tudo vá bem, para que a igreja lá seja uma igreja acolhedora, assim como a nossa. Amém, irmãos? Amém. E, dia 3, marque essa data na sua agenda. Dia 3 será um domingo aqui na nossa igreja, no culto da noite, como este. O Jonas estará aqui falando mais desse convite. E no dia 9, às 19 horas, lá no Embu das Artes. Eu não sei como que a igreja vai tratar isso ainda, mas em breve os irmãos saberão como nos organizaremos, para irmos. Na verdade, eu não vou estar lá, olha só, vou estar lá em Natal, calorzão, eu vou fugir desse frio. Mas eu gostaria de estar presente, é porque eu chego no dia 10, mas os irmãos irão lá. Rosiane, vai? Vai? Não? Vai. Vai, se o Carlão for lá, vai. Beleza, meus irmãos? Vocês entenderam? Estão felizes? Amém? Amém? Muito bem. Então, vamos para a nossa mensagem? Quem aqui gosta de presente? Todo mundo, não é? Paulão gosta de presente, Paulo? É? Pois é, eu também gosto muito de presente. E hoje eu quero falar um pouco sobre presente. Olha aí. O que nós temos ouvido aqui durante esse mês? As mensagens são todas no sentido do tema Por que eu sigo a Jesus? Não é isso? Por que eu sigo a Jesus? O Hélio já falou várias vezes aqui o porquê várias pessoas seguem a Jesus. E quando perguntamos para as pessoas por que você segue a Jesus, você vai ter diversas respostas. Mas eu vou falar da minha. Eu acho justo, eu estou aqui, eu vou falar da minha. Por que eu sigo a Jesus? Eu diria, porque Ele me salvou? Sim. Salvou de quê? De uma ira futura? Me salvou da morte eterna sem Ele? Sim. Mas Jesus, Ele me salvou de tantas outras coisas, de vícios que eu praticava na minha adolescência, nos meus 18 anos, nos meus 20 anos,
algo que, às vezes, eu tenho até vergonha de falar, de testemunhar. Mas eu era meio bagunceiro, sabe? Um adolescente meio bagunceiro. Gostava de beber, de fumar e outras coisas que são desagradáveis ao ser humano. E Jesus tirou tudo isso da minha vida. E não foi com peso, porque eu tinha esse desejo. E eu lembro quando eu estava nessa região aqui, próximo do Embuias, né? Às vezes eu ficava muito mal, bebia bastante, e no dia seguinte, ou na noite, né, eu olhava no espelho e falava, puxa, eu não quero isso para mim. Isso é algo muito triste, algo muito desagradável. E eu sentia que o Espírito de Deus falava no meu coração, olha, você precisa tomar uma decisão. E eu já tinha ouvido falar de Jesus. Na próxima semana, novamente, eu esquecia. E voltava a beber novamente. E quando eu ficava mal, na madrugada, eu olhava no espelho, sabe aquela situação deprimente que o ser humano bebe, agacha num vaso sanitário, faz vômito, levanta e olha no espelho. Ridículo. E Jesus me salvou disso. Jesus me livrou disso. Eu não tenho desejo nenhum de participar de algo do tipo. E quando eu falo desse testemunho, eu falo porque foi algo assim transformador. Tem uma cena que eu lembro assim muito, muito nítida na minha mente e que me deixou muito triste. Eu estava num cabeleireiro, cortando ali o cabelo, claro, né? Estava no cabeleireiro, poderia estar fazendo a barba, né? Mas eu estava meio alterado e eu ouvi alguém dentro do salão falar que Jesus era uma ilusão, que Jesus não era real. E eu da cadeira, eu fiquei nervoso e eu falei, olha, não é bem assim. Jesus é Ele que criou todas as coisas, Ele é Deus, Ele é quem salva. Agora, eu tive uma resposta, sabe, horrível. Como assim você está falando que Ele é tudo isso e você está nessa situação aí? Que vergonha, né? Eu falei, eu estou, mas eu sei o que é certo. E Jesus me livrou, é por isso que eu sigo a Jesus. Me deu uma família, me deu filhas, me deu trabalho e me deu vocês. Olha, é uma garantia excelente, é servir a Jesus, com prazer. O texto que eu quero ler, irmãos, fica lá em João capítulo 4. Vamos ler João capítulo 4, versículo 10. Eu trago uma reflexão no sentido, Jesus, o melhor presente. Jesus, o melhor presente. E é verdadeiramente. João, capítulo 4, versículo 10. Na verdade, o contexto todo do capítulo fala de uma mulher samaritana. No decorrer da reflexão, a gente vai falar sobre ela. Mas eu quero ler um versículo, e esse versículo ele fala bem no ponto do presente, bem no ponto de Jesus se entregar a um ser humano. Encontrou aí? João, capítulo 4, versículo 10, diz assim. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Esse é o presente. Jesus ofereceu a água da vida para aquela mulher. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, eu sou grato ao Senhor, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Eu sou grato ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor fez na minha vida. E o Senhor, ó Pai, em particular, sabe o porquê de eu servir ao Senhor. O porquê que eu sirvo ao Senhor. Porque o Senhor me resgatou, ó Pai, de um lamaçal de pecado. E o Senhor sabe que eu continuo pecando. Mas o Senhor sabe que eu não tenho o desejo de cometer tais erros. E eu erro. Mas o Senhor me ensina, o Teu Santo Espírito me corrige. Muito obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor tocou no meu coração. Porque um dia o Senhor me mostrou a razão de viver. Muito obrigado, ó Pai, pelos meus pais que me ensinaram quem era o Senhor. Eu, nesse momento, peço ao Senhor que
Que o Teu Santo Espírito possa sondar os nossos corações. E que essa reflexão, ó Pai, que essa mensagem que trago agora, ó Deus, possa fazer a diferença no coração de cada um de nós. Eu já tenho sido abençoado por ela, mas eu continuo te agradecendo. E o Senhor sabe que minha gratidão é eterna. E, meu Deus, eu já passei, nós já passamos, e alguns irmãos passam por dificuldades, diversidades, sofrimentos, internações, os mais variados tipos de dificuldades. Mas com o Senhor, ó Pai, é mais fácil passar por tudo isso. Porque o Senhor ajuda, o Senhor dá ânimo. Como o Senhor mesmo disse, ó Pai, deveríamos ter ânimo, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, ó Deus, ser comigo e ser com cada um dos irmãos. Eu te oro, ó Pai, na exclusividade do nome de Jesus. Amém. Presentes são bons, não é? Outro dia eu passava na frente do shopping, Interlagos, ali numa das salas, e alguém olhou para a loja da Apple e falou, olha, eu vou comprar um iPhone. É bom iPhone? Eu não sei, é bom? É bom mesmo? Ruth tem um iPhone? Tem, olha só. Né? Eu não tenho um iPhone. Mas, assim, eu não tenho e nem critico quem tem. Porque eu acho que o meu é suficiente para mim, o meu com sistema Android, né? Mas se você perguntar para a Sara, para a Emily, para a Giovana, para a Júlia, para a Roberta, vão querer um iPhone. O Hélio também. O iPhone, ele é um iPhone bom, custa quanto? 5 mil reais? 6 mil reais? Até 8 mil reais, não é? Um iPhone bacana? Hã? Mais 10 mil. Acho que está bom aí. 10 mil reais em um telefone. Aí pergunta para a pessoa, fala assim, você quer de presente um telefone de 10 mil reais ou uma viagem para os Estados Unidos? 2 presentes, escolhe. Muito provavelmente, alguém vai falar um iPhone. Jovem, principalmente. Outros vão falar que quer uma viagem para Nova York, né? Estados Unidos. Eu nem ouso em perguntar o que prefere, porque eu vou ficar doido se alguém falar que prefere um iPhone do que uma viagem para os Estados Unidos. É porque viajar é bom. Mas aí eu coloco em relevância a questão da idade, né? Eu tenho 49, o Marcelo tem 50, né? A gente já preferiu uma viagem. Brincadeira, Marcelo. Mas a galera gosta de um iPhone, né? Eu, certa época, eu queria um carro. Eu gostava muito de carros. Não gosto muito hoje mais não, viu? Isso é real. Mas eu adorava carros, principalmente se tem 20, 30, né, Reginaldo? Eu conheci Reginaldo quando eu vim morar aqui no Imbuias, e eu passava ali naquela avenida ali do lado do pai dele, onde ele mora hoje, e eu vi ele dando polimento num Corsinha. Corsinha Wind. Lembra disso, Reginaldo? É? Eu lembro disso, ó, faz tempo, hein? Reginaldo é novo ainda, nem conhecia a Patrícia. Mas a gente gostava mais disso, eu gostava de carro. E carro, ou qualquer um outro tipo de presente, um iPhone, ou uma viagem para os Estados Unidos, se você ganhar de presente, com o passar de algum tempo, você vai perder esse presente. Ele vai ficar com o sistema operacional dele ruim. Você vai querer um outro que custa 12 mil reais. É ou não é? O carro ele vai estragar e você vai precisar trocar. Vai ficar velho. Eu lembro que eu comprei uma Meriva nova. O sonho meu era comprar uma Meriva, sabe, Hélio? Falei, vou me dar uma Meriva de presente. Fui lá, comprei ali, na Via Mar. E trouxe essa Meriva com o maior cuidado. Nem pisava no freio direito, que era para não gastar as pastilhas. Sabe assim, você dirige todo... Você provoca acidente. Sabia disso? Se você dirigir numa rodovia igual a Bandeirantes, que é 120 km por hora, e você estiver dirigindo a 60 nela, você vai causar um problema grande, um acidente grave. Mas depois de algumas semanas, eu estava dirigindo, vindo ali da região da Avon, no cruzamento eu parei, de repente veio o quê? Um carro, não sei de onde esse carro veio, mas tacou no meio da Meriva. Amassou todo o meu carro. Eu falei, Jesus, e agora? Nem dormi de noite. Vocês acreditam nisso? Olha como a gente gosta das coisas materiais, né? Eu cheguei em casa e aquele carro amassado,
para-choque todo detonado, a lateral toda amassada, carro novinho. Sabe, você perdeu o sono com aquilo, gente? Eu perdi o sono. Acordei 3 da manhã e fiquei pensando, meu carro está amassado. Irmãos, nós somos assim. Mas era um presente, eu ganhei o presente, mandei arrumar. Depois perdi o gosto também, né? Porque carro novo e qualquer coisa nova, enquanto não cair no chão um iPhone, e você levar uns 3 dias lembrando que ele caiu no chão, né? Ou que alguém bater no seu carro, você leva uns 3 dias, você acostuma com a ideia. Mas o que eu quero chegar na ideia é o seguinte: os presentes que ganhamos chegam a um determinado ponto que ele perde o valor. E pode ser o que for. Pode te dar uma casa nova, pode te dar um carro novo. A viagem que você vai para os Estados Unidos, você foi e voltou, acabou, ficou só na memória. Eu ainda acho que é bom isso aí. Não é? Mas tem algo, irmãos, que é um presente que fica aqui, ó, no coração. Sigam o meu raciocínio. Vou contar a história para vocês, do qual nós lemos um versículo agora. Jesus está com os discípulos, amém? Está seguindo o raciocínio? Com os discípulos lá em Jerusalém, e ali os grupos religiosos, né, começam a perseguir Jesus, porque Jesus está ganhando pessoas. Jesus é fonte de água viva. No texto nós vamos ver isso. E ele dá isso deliberadamente, de presente a todos. Continue com o iPhone. É maravilha mesmo, é bom, né? Para editar umas fotos. O carro novo é bom. São coisas diferentes. Mas eu quero trazer só um paralelo aqui. Que Jesus, ele se dá, ele se entrega, ele se oferece e está sempre à disposição para quem quiser buscar esse presente. Ele está lá em Jerusalém com seus discípulos, andando, pessoas sendo sensibilizadas pelo seu amor, e ele exalando o amor na cidade, curando pessoas, dando visão. Sabe, irmã Edna, se Jesus estivesse aqui, fosse lá no hospital agora, o Wagner ia sair de lá correndo. E ele pode fazer isso hoje. Tá? Ele pode fazer isso. Eu não estou falando que ele não vai fazer hoje, ele pode. Até porque eu quero que o Wagner me ensine a jogar golfe. Você sabia que o Wagner é um jogador de golfe? Um esporte bacana. E sempre me vem em mente, quando fala do Wagner, o golfe, né? Ele sempre falava comigo, ele mostrava as fotos, ele me mandava 50 fotos no final de semana que ele ia jogar golfe. Sempre alegre, disposto. Mas Jesus, lá em Jerusalém, aqueles grupos religiosos, aquelas pessoas ali do templo, falam, olha, está errado alguma coisa. Aí Jesus, ele resolve sair. E ir para onde? Ele foi a sentido uma cidade próxima de Samaria. Mas existia vários outros caminhos. Mas observa-se, alguns textos falam que Jesus escolheu esse caminho, Samaria. E os discípulos, enquanto Jesus chegava a Samaria, foram comprar alguma coisa. Essa foi toda a introdução e o contexto. No histórico dos samaritanos e dos judeus, existia ali uma briga, um preconceito, não é? Porque eles brigaram, e na época dos assírios, das guerras, ali Oséias, foi desolada ali a região de Israel, e alguns foram exilados, outros foram levados para outras terras, e povos habitaram no lugar deles ali, dos judeus. E com o passar do tempo, os judeus retornaram, alguns tal, e houve toda uma miscigenação, e apareceu ali os samaritanos de Samaria. Só que os judeus tinham um preconceito em relação aos samaritanos. Eu acho que essa passagem aqui, nos dias de hoje, seria uma quebra de preconceitos por Jesus. Porque os samaritanos e os judeus não se davam, o texto fala sobre isso. Tanto é que aconteceu situações dos samaritanos nas guerras, e por conta disso,
pegar alguns ossos e levar lá no templo, em Jerusalém. E isso causou uma repulsa muito grande. Enfim, não gostavam, eram tretados, né, os dois povos. Mas Jesus escolhe o quê? Ir lá no caminho de Samaria, ele pôde... detalhe, tinha judeus que nem passavam por esse caminho, porque considerava Samaria ali, os samaritanos, pessoas impuras, indignas. Mas Jesus vai ao encontro de quem? Dos samaritanos. Aquela mulher samaritana, que nós vamos ler aqui agora o contexto, foi apenas um canal de bênção. Vamos ler lá então? João, capítulo 1. Vamos ler um pouco esse texto. Olha qual o presente que Jesus oferece. João, capítulo 1. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando muitos discípulos e batizava mais pessoas do que João. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Alguns dizem que ele escolheu passar por esse caminho, porque havia outros caminhos, tá? Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, perto da terra que Jacó tinha dado ao seu filho José. É João capítulo 4, viu? A partir do 1. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar a água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido para a cidade comprar comida, lá em Sicar. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? Por conta do preconceito. Então, Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem era o que está lhe pedindo água, você pediria e eu lhe daria, e ele lhe daria a água da vida. Eu adoro essa história, porque a mulher parece que está em um mundo paralelo, não é? O Senhor não... Aí ela respondeu: o Senhor não tem um balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Olha só, ela está em outro contexto, não é? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço, e os seus filhos e os seus animais beberam da água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas se a pessoa beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Amém? Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir buscar água. Ela continua achando que está, né, falando de água natural, né? Aí Jesus, vá chamar o seu marido e volta aqui. Ordenou Jesus. Então ela foi, chamou o marido. Então. Aqui o contexto continua, quando eu falo que ela foi um canal, porque ela chamou a família dela, ela chamou as pessoas que eram amigas dela, e se continuar lendo aqui o contexto, ela vai entender que Jesus é o Messias. Ela fala que aguardava o Messias. Mas o mais importante aqui que eu quero trazer para os irmãos é que Jesus está disposto a oferecer essa água viva. E Ele oferece a todos, deliberadamente, sem exceção, sem fazer acepção de pessoas. E um dia nós aceitamos essa água. Um dia nós aceitamos que Jesus pudesse entrar em nós. Um dia nós bebemos dessa água. E aí que é o presente. Aí que eu digo que
Jesus é o melhor presente. Porque qualquer outro presente dos quais nós falamos aqui, fizemos algumas alusões e comentários, vai se perder, vai estragar, vai quebrar, alguém vai bater, vai cair no chão, vai quebrar, a viagem vai... Mas Jesus, quando Ele dá a água da vida, quando Ele se dá, isso fica marcado no seu coração. E marcado, não só enquanto vivemos, né? Marcado para a vida toda, para a eternidade, para o pós-morte. Esse é o melhor presente, Jesus, na vida de cada um. Irmãos, quando eu faço uma autoanálise do que eu já vivi e do que eu era, e eu não sou exemplo para ninguém, nem hoje, porque exemplo é Jesus. Amém por isso? Exemplo é Jesus. Olha, Jesus resgatar uma pessoa de uma situação que, às vezes, a gente fala assim, puxa, aquelas pessoas que estão ali no Rio Bonito, aquelas pessoas que estão se drogando, elas não se transformam porque não querem. Não é verdade. Elas não têm força. Elas não conseguem porque não têm força. Porque elas querem a ter. Aquelas pessoas que estão lá na praça, Princesa Isabel, que agora virou parque, né? Princesa Isabel, já viram isso? Está sendo lá, colocando uma cerca lá para cercar a praça. Eu, particularmente, acho isso um higienismo. Porque se você vai na rua Helvétia, do lado, está lotada de usuários de droga e de pessoas que dependem de Deus, que pessoas que precisam se regenerar, de traficantes que também precisam conhecer a Jesus. Mas aí é um outro ponto, né, da sociedade. Mas uma coisa é certa, talvez eles estejam lá, já ouviram falar de Jesus, mas não têm força para sair. Por isso que é importante a igreja com missões. E Jesus, Ele visita aquelas pessoas. A gente só ouve falar que eles estão lá, mas alguns daqueles lá já tomaram decisões ao lado de Jesus. Na Brigadeiro Faria Lima, eu conheço um rapaz, que eu vou trazer ele qualquer dia aqui. Reinaldo, o nome dele. Esse homem vivia na rua, juntamente com aqueles. Se vocês verem a obra que Jesus fez no coração daquele homem, olha, se vocês não ouvissem, se vocês ouvissem lá como eu vi, você falava, é impossível. Jesus transformou aquele homem de tal maneira, que até a voz dele, até o falar dele, é diferente. Era um ser humano que brigava, que falava palavras de baixo calão. E esse presente, a água viva, que Jesus ofereceu para essa mulher samaritana, Jesus ofereceu para ele. E ele é uma pessoa transformada hoje. Grave isso, Hélio, eu vou trazer ele aqui. Reinaldo, eu falei com ele, ele falou assim, Osmani, eu vou sim. Eu não tenho a condução, eu te pego em qualquer lugar. Ele, vou marcar que você me leva. E eu pego mesmo. Trazer aqui para dar um testemunho. Isso é bom. Motiva os irmãos. E traz a memória de que Jesus é esse, que é o melhor presente. O melhor presente para as pessoas, para o ser humano, para a sociedade. Essa mulher entendeu que Jesus era o Messias. E ela falava assim, mas não tem que adorar a Deus lá no templo? Jesus fala, olha, vai haver um tempo e está próximo. Nem lá e nem aqui no monte de vocês. As pessoas não vão adorar, mas sim, vão adorar no coração. Com o seu íntimo. Aquela mulher era uma pecadora. 5 maridos, né? Ela teve 5 maridos e o que ela estava... Jesus deu logo o histórico dela, sabe assim? Ó, vai lá chamar o seu marido. Ela, mas o meu marido não tá... Disse muito bem. Ela falou, olha, e o que você está com ele hoje não é seu marido. Mas Jesus queria alcançar o coração dela.
E Jesus deu esse presente para ela. A água viva. A água viva aqui simboliza mesmo Jesus, sabe? Jesus usou a questão da água porque ela estava no poço colhendo a água natural ali. Para ela e para os animais. Para a família. Jesus usa essa questão da água viva. Olha que bênção. Jesus é um estrategista, né? Ele vai lá e leva, né, aquele presente para ela. E ela entende isso. E olha como Jesus faz maravilhosamente essa abordagem. Ele dá ordem aos discípulos para irem à cidadezinha lá, né, Sicar, comprar os alimentos, e Jesus fica sozinho. Detalhe, não era um costume da época, porque a mulher, nesse período, há 2000 e poucos anos atrás, mal falava com homens, né? Só com seus maridos. E ainda detalhe, os maridos nem sempre falavam com as mulheres em público. Era tudo em particular, em casa. Imaginou Jesus, né, quebrando tabus ali. Para aquela mulher foi uma surpresa. Por isso que eu falo, se hoje poderia entender-se como uma quebra de preconceito, né, de racismo. Porque na época era o racismo, né? Olha, você é samaritano, nasceu lá em Samaria, você não é do sangue dos judeus. Era isso. Jesus dá aí uma lição para a mulher, com um presente, ele próprio, e ensina para os discípulos dele. Olha, não traga isso no coração. Se aproxime dos samaritanos. E os discípulos ficam ali, maravilhados com aquilo. Como? O mestre, aqui falando com uma mulher, não é? Samaritana. E continuemos. Esse presente, que é o melhor presente, que é Jesus, ele não custa nada. É de graça, nem um centavo. Não precisa passar cartão de crédito. Não precisa pagar 10 mil reais, nem 8, nem dinheiro nenhum, porque ele é gratuito. Ele é disponível. Ele se dá. O preço ele já pagou na cruz do Calvário. Que bênção, né? Que era amor. Não se pode comprar. Tudo que se pode fazer é aceitar deliberadamente. Sabe? Naturalmente. Que Jesus ele pode ser parte do íntimo de cada um. Não precisa comprar para uma... Quando você compra um aparelho caro do tipo, né, a gente contrata também uma garantia. Jesus não precisa disso. A garantia é que ele vive no seu coração. E nesse presente, existe ainda quantidade suficiente para a quantidade de pessoa que quiser. Às vezes eu acho que o fato de ser tão simples, porque Jesus é simples, o fato de você adquirir esse presente, Jesus, ser tão simples, as pessoas parecem que ignoram. Querem mistificar, querem algo sobrenatural, querem que desça do céu e plante na frente e fale com ele. Eu sou o seu presente. Jesus está falando o tempo todo. Eu te amo, eu te quero. Deixa eu entrar no seu coração. Esse pedido de Jesus, ele jamais, né? Porque às vezes a gente faz alguns pedidos e é recusado, são recusados, né? Presentes. Mas o de Jesus jamais é recusado. Porque quando você se prostra diante de Cristo, ele toma conta do seu coração, ele nunca vai dizer, não, eu não quero entrar no seu coração. Não, eu não quero entrar na sua vida. Jesus está sempre disponível. Às vezes, estamos num leito de hospital, talvez inconsciente para quem está próximo. E Jesus, às vezes, está no coração daquela pessoa, conversando com ela.
eu tenho um testemunho assim, que eu não vou falar hoje, mas o meu pai conta uma situação que eu já até comentei na igreja há muito tempo, de uma cirurgia que ele fez. Alguns dizem que ele poderia estar delirando, mas ele fala que foi muito real para ele. Jesus cuidando dele, num quarto, numa cama. E eu acredito, eu creio, porque Jesus faz isso. Eu fiquei 2 anos cuidando das minhas retinas, e quando eu me prostrava lá e chorava e deitava, eu sentia um cafuné de Jesus, sabe? Eu sentia o presente de Jesus em mim. Eu sentia o carinho de Jesus em mim. E Jesus é esse. Ele se dá, ele se oferece, e quando você aceita, ele destrona inúmeras coisas dentro de você. Num vocabulário assim bem, normal, ele arrebenta qualquer amarra que tem dentro de você. Qualquer segurança que você acha que você tem no seu coração, quando Jesus entra no seu peito, entra na sua mente, no seu coração, você vira um bebê. Porque ele te sensibiliza, sabe? O amor dele te sensibiliza. Esse é o presente de Jesus. Quantas vezes eu orei e ficava com vontade de continuar ali quietinho, ouvindo Jesus. E o que é ouvir a Jesus? A palavra de Deus vinha assim, sabe, na minha mente. Eu sou contigo, eu estou cuidando de você, eu sou Jesus, eu curei cegos, levantei paralíticos. Então eu digo, o Wagner está lá no hospital, a gente está aqui orando por ele. Jesus está com ele. Jesus está com ele. A gente chega lá e vê, deitado, mas lá no íntimo, Jesus está cuidando. O olhar de meu Deus, o olhar de nosso Deus, o olhar do Senhor Jesus, sonda, sim, nossos corações. E muitas coisas acontecem em nós, andando, conversando, e nós não sentimos a presença de Deus. Nós não sentimos a presença de Jesus. E eu digo uma coisa a vocês, eu não gosto de falar sobre isso, mas tem coisas que o ser humano às vezes precisa passar para sentir a presença de Jesus. Irmãos, como poderíamos acalmarmos, aliviarmos da correria, do agito, da segunda-feira de manhã, do ônibus 5 horas, do compromisso. Essas coisas viram um paredão, um escudo, que você te bloqueia. Mas quando você está inteirado com Cristo, você está íntimo, você está se relacionando, e você está precisando, olha Jesus aí. Olha ele no seu íntimo, irmã Helena. Olha ele destronando aquilo que você acha que você está seguro. Aquele plano de saúde da 1000, aquele plano de saúde da Umint. Você sabe quanto custa um plano de saúde da Umint? Eu não posso pagar, eu acho que nenhum aqui. É de 5.000 para cima aí, sei lá quanto que é. Uma mensalidade no Umint. E tem pessoas que se apoiam e se seguram nisso. Eu já fiz isso. Aí você chega lá para ser operado ou para ser examinado, e você fala, meu Deus, me ajuda. Porque quando você está com um problema, que você já passou em diversos especialistas da área, e você fala assim, puxa, esse camarada não sabe. Deus, tem misericórdia, me ajuda. Toma conta desse homem aí que vai cuidar de mim. Já passaram por isso? Você vai fazer uma consulta e a pessoa fica lá olhando no manual, né? Deixa eu ver aqui. Ver o que eu vou passar para ele aqui, o sintoma e tal. E tem muitos médicos, viu? Se você dá uma esticadinha assim na tela dele, está no Google. Mas Jesus, se Ele está com você, Ele está cuidando de você. Ele vai dar o direcionamento certo. Tá?
E aí, algumas coisas acompanham esse presente que é Jesus. Uma delas, sabe o que é? Perdão de pecados. É como se o presente viesse com acessórios, sabe? Você compra um carro, olha, Jesus não é um carro, é só uma ilustração, viu? Veja bem. Você compra um carro, você quer um retrovisor elétrico, pá, ele vem. Você compra, mas eu quero o teto solar, né? Ele vem lá com o teto, você abre, né? Mas eu quero um farol de neblina, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. São acessórios de um veículo. Eu digo que Jesus, como presente, ele vem com acessórios, sabe? Acompanhe o presente. Perdão de pecados. Quem é que pode perdoar pecados? O presente principal, Jesus. Não é? Quem é que dá paz? Outro acessório que vem com Jesus. Paz. Só Jesus pode dar paz. Outro acessório. Gente, amor. Amor, Hélio. Que presente maravilhoso é esse que nós temos? Que nos traz paz, que nos perdoa, que nos dá amor, que eu falava agora há pouco, e que faz um cafuné, sabe, quando a gente está doente, que você está interagindo, está se relacionando, que você está íntimo, que você está parceiro, porque tem isso. Às vezes você está mais parceiro de Jesus num dia do que outro. Não é porque Jesus está deixando você de ser seu parceiro, digamos assim, de estar junto com você, de estar na caminhada com você. É você que se afasta, vai fazer outras coisas. Jesus está aqui. Jesus está aqui, basta você olhar para Ele. Um outro acessório que vem com o presente, que é Jesus, o melhor presente. Vida eterna. Cara, desculpa o cara. Irmãos, Jesus dá vida eterna. E vida maravilhosa. Vida que... Outro dia eu falei que, como ele vai ter um reino, eu quero ser o súdito, né? Alguém falou assim, mas você ia falar súdito? Eu falei, sou súdito de Deus. Gente, eu acho que tem tanta coisa, e, sabe, que a Bíblia não descreve, e eu fico viajando e pensando às vezes, que são acessórios desse presente principal, que quando Jesus estiver reinando na terra, porque hoje Jesus não está reinando, mas quando Jesus estiver reinando, você que anda alinhado com Ele, olha, prepara que vai ter serviço para nós. Vamos cuidar de várias coisas do reino. Vida eterna. Esse acessório acompanha o presente principal, que é Jesus. João 3, né? 3,16. Porque Deus amou muito de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Vida eterna. Outro acessório. Vida abundante. Presente principal, Jesus. Maravilha. Acessório que vem junto com o presente, vida abundante. Sabe o que mais que tem no presente principal, que é acessório? Você tem uma herança, você tem uma garantia de herança. Mas que herança é essa, Osmane? O que o pai tem, o filho tem. É isso. Não é? Fala sobre herança. Você vai compartilhar daquilo dos céus, daquilo que Jesus tem. Se você ler os contextos lá de Efésios 1, 3, 11, 14, vai falar disso, de herança, herança celestial. E quer ver outra coisa bacana? Está vendo esse corpo aqui meio redondinho? Eu coloquei até um blazerzinho hoje. Alguém falou assim, pastor deu um chocolate para o Osman na semana passada, ele já ficou todo feliz, colocou um blazer hoje. Corpo novo, corpo glorificado, acessório do presente principal, que é Jesus. Quando a gente morrer, a gente vai ter um corpo novo. Jesus, quando ressuscitou, Pedro não tocou nele, os discípulos não tocaram nele. E Jesus é assim, estava em um lugar, numa casa, daqui a pouco ele estava em outra. Ele estava em outro lugar,
Ele estava caminhando num caminhão lá, tinha os dois, esqueci o nome. Os 2 discípulos que vinham da cidade lá, eu não lembro o nome, caminhando, não é? E Emaús. Jesus andando com eles, e eles contando a história lá, você sabe aquele Messias lá, morreu, tal, judeus. E Jesus caminhando. Aí Jesus pergunta, mas quem? E eles, você não está sabendo? Jesus falando com eles, com o corpo glorificado. Eu não vejo a hora de receber esses acessórios. Mas o mais principal é o presente principal, é Jesus. Jesus. Um corpo novinho em folha. Você tem perdão de pecados. Você tem amor. Você tem paz. Você tem vida eterna, vida abundante. Com quem? Com Cristo. É isso. É isso. E isso está disponível. Para receber esse presente, basta o quê? Olha, quando eu falo que Jesus é simples, e esse presente está disponível numa disponibilidade, numa proporção assim, sabe? Que você pode escolher. Porque é o quê? Primeiro, para você ganhar esse presente, crer em Jesus. Vamos inverter. Você tem que arrepender dos seus pecados. Arrepende dos seus pecados e crer em Jesus. Confessa que Jesus é Deus. O que mais precisa fazer? Vim para a Igreja Batista em Vila São José? Dom José lá no Embu das Artes? Gente, é crer e confessar que Jesus é Deus. E arrepende dos seus pecados. Coloca a sua vida diante de Deus. É isso. Somente isso. Crer que Jesus ressuscitou. Crer que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, arrepende dos teus pecados, confessa com a tua boca. Gente, tem coisa mais simples do que isso? Não tem. Esse é o presente principal. E Jesus, a todos aqueles que o buscam, de forma nenhuma ele o lança fora. Porque ele mesmo fala, não é? Todo aquele, o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. João 6,37. Sabe o que é isso? É que ele abraça a todos. Mas você tem que entender que o presente principal é Jesus. E que ele morreu na cruz do Calvário. Os acessórios vêm junto com o presente. E vai fazer parte da tua vida. Amém? Confia em Deus. Confia em Jesus. Arrependa dos seus pecados. Que essas garantias aqui, das quais eu mencionei, a qual Jesus ofereceu para aquela mulher samaritana, você tem posse delas. Essa é uma posse que eu estou falando real. Porque Jesus vai morar no seu coração. Diga isso para as pessoas que você conhece. Diga isso para a sua família. Diga isso para os seus amigos. Gente, tem tanta forma boa de você inserir uma boa conversa e inserir Jesus, inserir o presente. Siga o exemplo de Jesus. Para na borda de um poço, tem uma mulher pegando água, ele usa a água para falar que ele estava disponível para morar no coração dela. Que Deus nos ajude, que possamos ter em mente sempre que o presente principal e melhor é Jesus. Amém, meus irmãos? Vou chamar o grupo de louvor aqui, nós vamos cantar e vamos recolher as nossas ofertas, dízimos, promessas de fé. E assim, tenha sempre em mente isso. Jesus é o melhor presente. Amém? Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, muito obrigado, ó Deus, por tudo que refletimos nessa noite. Queremos dizer, ó Pai, que nós Te amamos, nós Te queremos como presente principal, presente verdadeiro,
um presente que não é depreciado, um presente que vai morar em nosso íntimo, um presente que nos salva, um presente que nos perdoa de todos os pecados, um presente que dá paz, um presente que nos dá vida eterna. O Senhor é tudo isso, meu Deus. Muito obrigado, ó Pai, por fazer parte da minha vida. Muito obrigado, ó Deus, por fazer parte da vida dos meus irmãos. Meu Pai, Teu Espírito sensibiliza, por favor, meu Deus, os corações. E que meus irmãos, ó Deus, e que as pessoas que estão vendo esse culto pelo YouTube, pelo Facebook, pelas mídias sociais, possam refletir, ó Deus, que o Senhor é esse que nos ama. O Senhor é esse que nos dá garantia de vida eterna. O Senhor é esse que nos abraça. O Senhor é esse que, quando mais precisamos, choramos, o Senhor faz um cafuné. Muito obrigado, meu Deus. Seja conosco, nos ajude, ó Pai, a vencer as adversidades. É certo que sabemos, ó Pai, que o Senhor nos ajuda, mas nós somos medrosos, receiosos. Nos encoraja, meu Pai. Abençoa todos os meus irmãos. Abençoa a nossa igreja. Abençoa o pastor dessa igreja, o pastor Ademário, sua família, a Tati, a Laurinha. Muito obrigado, ó Deus, por fazer esse cafuné no coração do pastor Ademário e da Tati. Muito obrigado, ó Deus, por ouvir nossas orações. Muito obrigado, ó Pai, por ouvir as orações deles. Continue nos abençoando. Nós te oramos, ó Pai, em nome e no mérito e na exclusividade do nome do Senhor Jesus. Amém.